Assunto muito importante, com pouco espaço no time titular. Atacante quer jogar mais tempo, enquanto Felipe Luiz prefere outro tipo de centroavante. Quanto isso é verdade, quanto isso é mentira sobre o Flamengo negociar Pedro. Enquanto isso, a treta só cresce e Mauro César expõe tudo o que eu vou te mostrar na conversa que o jornalista teve aí com um suposto dirigente importante do Flamengo. Eric Pulgar fará cirurgia no Chile, substituto de Gerson definido e Flamengo prepara anúncio de jogador. Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal e as últimas notícias do Flamengo que tá pegando fogo. Muita informação importante, atualizações do maior clube do mundo. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nada todas as vezes que a gente postar um vídeo por aqui. E fazer e continuar fazendo a nossa comunidade crescer, tá bom? Não vai embora não, porque ó, a treta tá pesada. Depois que o time chegou no Rio de Janeiro, e eu vou te contar e vou te mostrar tudo. Não vai embora não. Vamos lá, galera, vamos para as informações. Eric Pulgar teve uma lesão no quinto metatarso do pé direito e será operado no Chile. Pulgar vai passar por cirurgia para corrigir a fratura que sofreu no pé direito durante a derrota para o Bayern, que eliminou o Flamengo da Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro informou que o volante será operado no seu país de origem, né, lá no Chile, país natal, que deve ser por uma junta médica de confiança do jogador. Acredito que o Flamengo tenha liberado. O Pulgar deixou o campo ainda no primeiro tempo e foi direto para um hospital lá nos Estados Unidos fazer exames. Aí, na volta ao Brasil, o volante deixou o aeroporto do Galeão na cadeira de rodas, até assustou um pouco a torcida do Flamengo, mas passou por exames de imagem e também de ressonância magnética, onde foi confirmada a necessidade de cirurgia. E após essa intervenção, já vai começar imediatamente o processo de recuperação. Prazo de retorno ao futebol, eu acredito que normalmente fica aí em torno de 2 a 3 meses. Vamos perder o Pulgar em um bom tempinho. O Flamengo se representa nesse sábado pela manhã no Ninho do Urubu e dá prosseguimento à temporada se preparando para os próximos jogos do dia 12, sábado contra o São Paulo no Maracanã às 14h30, aliás, desculpa, às 16h30 e dia 16 na quarta-feira na Vila Belmiro contra o Santos às 21h30 do horário de Brasília. Esses jogos são pelo Campeonato Brasileiro pelas 13ª e 14ª rodada. As informações, né, como dia e horário, eu sempre deixo aqui embaixo aqui nos vídeos, que inclusive já foram até atualizadas porque estava errado e agora já estão corretas, porque antes o jogo contra o São Paulo estava para o dia 11 de julho, parece que tinha sido adiado, alguma coisa assim por causa da Copa do Mundo, e agora sim, tá tudo certinho, é dia 12 de julho. Então deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ajudar o canal, né? Afinal de contas, sou eu que edito, sou eu que faço as artes, dá um trabalhão danado, e eu faço isso para vocês mesmo, para a gente aqui do canal, para nossa comunidade continuar crescendo sempre. Galera, vamos falar de mercado da bola e a nova contratação do Flamengo para o resgate da temporada, né? No próximo dia 10 de julho, abre a janela de transferência do meio do ano e depois de perder Gerson e Pulgar, Gerson negociado e Pulgar lesionado, o Flamengo precisa buscar novos jogadores para repaginar o elenco, né? Diante de muitas especulações que são faladas aí no dia a dia e também já falamos aqui no canal, o mercado da bola no Flamengo promete ser bastante movimentado. Primeiro vamos falar do lateral Wesley, que está sendo pretendido aí por 2 clubes da Itália. São eles a Juventus e agora a Roma, disputam o jogador. Porém, o jornalista Vene Casagrande também trouxe uma informação muito importante de que o Everton da Inglaterra também estaria interessado no jogador. O clube inglês assinou ao Flamengo a possibilidade de pagar 18 milhões de euros pelo Wesley e a ideia de emprestá-lo ao Roma, já que o clube tem o mesmo dono, né? Tanto o dono lá da Roma também é dono do Everton da Inglaterra. Mas o Flamengo já avisou que os valores estão bem abaixo do que o clube pretende pelo jogador, e vale ressaltar que o José Boto, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, ainda lá no Campeonato Mundial,
disse que para vender o lateral somente a partir de 30 milhões de euros. Que, aliás, o José Boto tem dado muitas entrevistas, acho que tá falando demais, eu tô achando isso muito estranho, até dele falar aí do centroavante reserva lá da Juventus, que, né? E você vai acabar entendendo por que eu tô dizendo isso, mas eu realmente estou achando isso bastante muito estranho. Outro jogador que a Juventus estaria interessado é o Ortiz. Nós já trouxemos aqui no canal há bastante tempo, logo assim que o Léo Ortiz foi contratado, lá no começo, assim que ele foi contratado pelo Flamengo, a Juventus já tinha interesse nesse jogador, mas tanto lá atrás como agora, o Flamengo não pretende negociar jogadores que são de extrema importância para o elenco. Falando de jogadores importantes, vamos lembrar também que outros jogadores também podem sair do Flamengo que não estariam nos planos. Seriam esses aí o Michael, o Matheus Cunha, o goleiro, Cebolinha, também tem outros jogadores. Depois eu vou trazer com mais calma aqui no vídeo para vocês. E depois temos o Jorge Carrascal. Segundo informações aí, o Flamengo já está acertado com o meia, que falta somente assinar e aguardar a abertura da janela para ser anunciado. Segundo informações também do Vene Casagrande, o problema que está ainda travando um pouco isso aí é a forma de pagamento. Mas eu acho que não deve dar problema não. Mas o Flamengo sim já deve estar acertado com o Jorge Carrascal e para a diretoria, comissão técnica e departamento de futebol é entendido que o Carrascal pode funcionar como um substituto de Gerson e mais. Pode também ser um coringa fazendo outras posições. Né? O jogador vai custar ao Flamengo aí 12 milhões de euros, na cotação atual 77 milhões de reais e também mais 2 milhões em bônus por meta, acredito eu. Então daria aí em torno aí de 14 milhões de euros. Bom, na minha opinião, o Flamengo já vinha negociando com esse jogador para vir ainda com o Gerson no time. Então ele não funcionaria aí como um substituto direto do Gerson. Né? O Flamengo tem que aproveitar que tem uma boa grana no caixa, né? E resolver de uma vez por todas esses problemas que tem no elenco. Não é de hoje que o Flamengo, quando se trata de contratações, é sempre essa ladainha que acaba irritando o torcedor. Então, deixa aí nos comentários o que você acha que o Flamengo deveria fazer. Você concorda com essa contratação do Jorge Carrascal? Acha que seria uma boa contratação? Não seria? Teria algum outro jogador que se encaixaria melhor no elenco? Um outro jogador para que seja esse substituto do Gerson, que acabou de sair para a Rússia? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante. Bom, gente, mudando de assunto, o assunto mais importante do vídeo, treta pesada no Flamengo. Nesta quarta-feira, o jornalista Mauro César Pereira, do UOL, publicou que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro para que ele deixe o clube. E então o GE apurou aí que todas as partes estão insatisfeitas com o quadro atual. O atacante quer jogar mais, o técnico Felipe Luiz prefere outro tipo de centroavante em seu estilo de jogo, e o diretor de futebol José Boto deseja buscar outro camisa 9 no mercado. Bom, o clube nega qualquer interesse em negociar o jogador nesta janela de transferência que abre agora, no dia 10 de junho. É sempre a mesma ladainha, é sempre o mesmo papinho, a gente não pretende fazer isso, a gente não pretende fazer aquilo, a gente não pode, a gente não quer negociar esse jogador, mas enfim. Depois dessa reportagem do Mauro, o Flamengo emitiu uma nota oficial desmentindo o jornalista. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Bom, diante disso, diante dessa nota oficial emitida pelo Flamengo, o jornalista Mauro César rebateu e disse o seguinte: patética a nota do Flamengo, tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Os jornalistas não revelam a fonte,
mas está registrado no WhatsApp o diálogo no qual o clube, por intermédio de pessoa importante em sua estrutura, admite que negociaria o atacante Pedro se proposta aceitável for apresentada. E a fonte sabe disso. Que vergonha! E não parou por aí não, tá? Segundo o Planeta do Futebol, em sua conta do X, postou o seguinte: após o Flamengo emitir nota desmentindo a informação do interesse de negociar o Pedro, Mauro César postou prints de uma conversa com uma pessoa importante do clube, segundo o jornalista. Na conversa, a pessoa afirma que 15 milhões, olha que loucura, 15 milhões de euros, ou seja, 96 milhões de reais, seria um bom valor para o Flamengo vender o jogador. Inclusive, ainda por cima, depreciando o ativo do clube, né? O que está escrito nos prints, acredito que esses sejam somente uma parte da conversa. Isso aí sou eu que estou falando, tá? Eu vou colocar aqui do lado, mas eu vou ler aqui no telefone ou no computador mesmo. Eu acho que eu vou ver aqui no computador. Inclusive, eu vou falar mais algumas palavras do Mauro César e vocês vão ficar por dentro do que está acontecendo. Bom, o Mauro César continua metralhando, né? Eu vou ler o que o Mauro César colocou e depois eu vou colocar os prints para você ver. Tá, como o clube se recusa a voltar atrás dessa nota vergonhosa, aí estão os prints, mas a fonte que não pediu off, não revelarei. Essa é a ética jornalista. Note que inicialmente sequer falei do valor que a pessoa escreveu no diálogo, 15 milhões de euros, porque achei muito baixo e preferi confirmar adiante. Cheguei a um absurdo admitir vender Pedro. Achei um absurdo admitir vender Pedro por tão pouco. Até me pareceu que poderia ser um equívoco. Foi cauteloso e respeitoso. Se fosse um jornalista sensacionalista, colocaria na manchete: Flamengo admite vender Pedro por 15 milhões de euros. Hoje perguntei à fonte a respeito da sequência do diálogo, está nos prints. Se você duvidou de mim e me atacou na postagem anterior, pode entrar na fila do pedido de desculpas. E se quiser acreditar em Papai Noel, nada posso fazer. Ora, pois, olha só, hein? Deixou uma dicasinha aqui. Eu vou colocar aí, mas eu vou ler aqui no computador, tá? Algum avanço sobre o atacante? Atacante isso foi o Mauro César perguntando. O que tá de verde é o do Mauro César. E o que tá de mais clarinho é o suposto dirigente do Flamengo aí. Que acho que ele já deu até uma dica. Vamos lá. Algum avanço sobre atacante? Atacante é algo que nós gostávamos. Mas com Pedro aqui. Mas e o atacante que entraria no alvo com a desistência do Okafor? E por quanto o Flamengo aceitaria vender Pedro? Neste momento, 15 era bom. Nossa, que loucura. Mas ninguém vai dar isso. Depreciando ainda o ativo. Aí tem aqui um camisa 10 além do Carrascal, que também joga pelo lado. Ou ele mesmo seria esse 10? Esse 10? E o Pedro seria negociado? Seria Carrascal se houvesse interessados no Pedro. E para finalizar aqui, acho que encaixava bem no time um outro centroavante, mas tendo Pedro não faz sentido, por salário e por gestão. Só se Pedro saísse, mas minha percepção é que ao dia de hoje o valor de mercado do Pedro é muito abaixo. Caramba, que doideira, que loucura! Aí, galera, o que eu disse, isso vai de encontro ao que falei antes, porque eu não vou dizer aqui o nome, né, porque eu não tenho provas, não está escrito ali, não foi exposto o nome, mas a gente já tenta imaginar quem seja esse dirigente importante, mas da maneira que está sendo escrita, me parece ser um dirigente que aí anda dando muita entrevista por aí. E aí eu só penso uma coisa, se o Felipe Luiz e comissão técnica, né, ou comissão de departamento de futebol, querem negociar o Pedro porque ele não se encaixa no esquema, que é muito esquema, porque se um técnico não é capaz de enquadrar um jogador como Pedro em um esquema, seja ele qual for, me desculpe, me perdoe. Esse técnico não serve para o Flamengo, assim como o departamento de futebol também.
se isso realmente for verdade, né? O que está acontecendo. Eu ainda vou falar mais para você. O Filipe Luís mudou bastante depois que passou a ter uma maior segurança no cargo. O negócio é o seguinte, galera. Eu tô achando que tem muita coisa errada no Flamengo, mas eu quero saber de vocês aí. Faz sentido vender o Pedro, o artilheiro do time? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo. O Flamengo, depois que voltou do Mundial, dessa derrota do Bayern aí, o negócio está embaçado. Muita treta, semana muito conturbada. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo no Flamengo. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa aí o seu like, ative o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Saudações rubro-negra. Valeu, galera. Até mais. Fui!